precisar, é preciso. E para falar deste tema hoje, nossos convidados, professora Cíntia França, um prazer tê-la conosco. Dr. Luiz Renato Carazai, um prazer tê-lo conosco. E Aline Rosana de Lima Oliveira, muito obrigado pela sua presença. Todos nos ajudando a refletir com você em casa esse tema. Pois bem, para começar o assunto, eu gostaria de perguntar qual a diferença entre remédio e medicamento, droga. Poderíamos começar esclarecendo, porque todos têm uma mesma origem. Exato. Existe uma certa confusão, mas de maneira bem simples. A gente tem alguns termos que são usados. Então, fármaco é uma substância conhecida que tem necessariamente um efeito benéfico no organismo. A droga é uma substância de estrutura química conhecida que vai promover alguma alteração no organismo, não necessariamente benéfica. E não necessariamente maléfica. E não necessariamente maléfica. Tanto que existem as drogarias, né? Exato. Drogarias. Você pode dizer, um fármaco é uma droga, mas uma droga nem sempre é um fármaco, né? Boa, muito bem. A senhora está falando por sua própria profissão, né? Tá. Medicamento aí é uma preparação que contém a droga, né, o fármaco na sua estrutura e que vai ser administrado para um paciente. E o remédio é uma forma um pouco mais popular, pode ser um medicamento ou pode ser algum procedimento, por exemplo, uma compressa, a gente diz que pode denominar de um remédio para determinada situação. Certo. Doutor Luiz, qual a sensação que leva uma pessoa qual a sensação que ela busca ao experimentar a droga? A gente sempre coloca que alguém que vai usar alguma substância, ele vai usar em busca de ficar diferente do que ele está, e vai em busca de prazer. Eu sempre coloco que alguém que vai experimentar uma droga, ele não vai buscar uma droga para ficar igual ao que ele está sendo nesse momento, ele vai para querer ser diferente. Entendi. E muitas vezes querer ficar igual aos outros. O senhor diria que, então, se eu estiver errado, nós estamos aqui num diálogo aberto. Droga é, sem dúvida, uma fuga. Fuga do meu próprio eu, da minha persona, do meu ser. A senhora é psiquiatra, a senhora é médica. E a Aline está aqui, vocês vão saber, ela está quietinha, mas tem uma razão muito especial de nós agradecermos sua presença. Você pode interagir em qualquer momento, viu, querida? É uma fuga, doutor? E muitas vezes é uma fuga, mas em alguns momentos não é simplesmente uma fuga, é a busca de um prazer que a pessoa não está conseguindo ter por si só. E nessa busca de prazer, ele vai tentar todas as alternativas possíveis, o que ele tem de maior fácil acesso. Que é muito mais fácil ele buscar alguma coisa mágica, alguma coisa que traga um conforto muito rápido, do que ele buscar dentro de si essa força para uma mudança. Aline, você tem que se sentir muito livre de dizer a que droga você foi iniciada. Me parece que foi ao álcool e à maconha. Com quantos anos, Aline? Meu pai começou a me dar droga desde que eu tinha meses de vida, para ele poder abusar de mim. Desde os 6 meses de vida, ele fumava maconha do meu lado, soltava fumaça na minha cara, apanhava maconha na minha boca para mim mastigar. A partir daí, quando eu comecei a engatinhar, ele deixava o copo de vinho, dava vinho para mim. Meu Jesus. De qualquer forma, para mim ficar quieta, né? E sobre isso nós vamos falar, exatamente sobre essa sua superação, essa tua presença de Deus tão forte. E desde já, obrigado por se dispor a estar aqui, sendo um exemplo para todos nós. Que nada. Eu gostaria de convidá-los a ver este VT e a partir daí nós vamos continuar a nossa conversa. Vamos ver juntos. Você que está em casa, o tema de hoje é o tema das drogas. Você escuta noticiários falando, aproveite e ligue para alguém, traga mais um telespectador para que acompanhe e saiba com mais consciência deste tema que realmente é como um leão a rugir, tentando nos devorar. Acompanhe. Estima-se que a indústria da droga movimente no mundo mais de 400 bilhões de dólares por ano. Os vários tipos de entorpecentes estão disseminados em todos os países e em todas as classes sociais.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, a dependência consome, em tratamentos, 10% do PIB de qualquer economia. Dos 280 milhões de dependentes químicos do planeta, apenas 5% conseguem se recuperar. No Brasil, 3% da população é usuária, aproximadamente 6 milhões de pessoas. São 20 mil mortes por ano ligadas ao consumo ou ao tráfico de drogas. Nas cidades, 80% dos crimes têm alguma relação com elas. A maioria dos consumidores as conhece durante a juventude. Entre os principais motivos do uso estão a curiosidade, a influência de amigos, a busca pelo prazer, o desejo de fuga, a coragem para tomar atitudes e a dificuldade em lidar com situações difíceis, entre outros. Uma salva de palmas, obrigado à nossa equipe por essa matéria. Mas eu queria, antes de comentar com os nossos convidados, convidar você a repetir uma frase de orante. Jesus, libertai nossas famílias das drogas. Repita. Jesus, libertai nossas famílias das drogas. 6 milhões de pessoas usuárias de droga. Apareceram muitos temas ali que nós vamos levar para a oração. Curiosidade, influência de amigos. O senhor poderia comentar? Exato. O que leva alguém a buscar droga é a curiosidade e o desejo de ter uma experiência. E, sem dúvida, quem vai oferecer a droga é um amigo muito próximo. Às vezes, alguém da família, um irmão mais velho, um vizinho, um primo, o pai. Então, desta forma, a curiosidade significa buscar uma experiência diferente. E quando essa experiência é desagradável, a pessoa tende a não querer repetir a experiência. Mas quando, por algum motivo, por uma ligação química do cérebro com essa substância, ele passa a ter uma sensação de prazer. Nesse prazer, ele vai querer repetir outras vezes a mesma experiência. Doutor, eu só quero fazer uma ressalva aqui. Nós não estamos fazendo um programa para debater a descriminalização das drogas, sim ou não. Não é esse o propósito. Tanto que depois, no segundo bloco, nós iremos falar sobre as consequências no próprio organismo, no cérebro e todo o organismo da pessoa. Então, nós não estamos aqui fazendo nem apologia e nem tentando negar. Que se estude, que é outro assunto. Mas eu quero perguntar para o senhor, existe possibilidade do uso da droga recreativa? Não. O que a gente coloca Gente, a resposta do médico foi não. Tá bom? O que a gente coloca é que qualquer substância que a gente vai usar de forma recreativa, ela não pode ser prejudicial ao nosso organismo. Qualquer substância que eu use, que me traga algum prejuízo, já é um mau uso. E para nós na medicina, um mau uso não significa recreativo. Então, se a gente for pensar, talvez, algumas substâncias que não são das drogas ilícitas, podem ser usadas de uma forma recreativa? Pode. Como é o café, por exemplo. É uma substância química que pode causar dependência, mas que pode ser consumida em uma pequena quantidade. Bebidas alcoólicas, que é a droga mais consumida no Brasil e a que traz maior nível de consequências. Ela pode ser usada de forma social? Pode, porque o nosso organismo tem um sistema de metabolismo. Já o cigarro, a gente não pode falar em uso ocasional, uso social, porque alguém que fuma um cigarro já está trazendo prejuízo ao organismo. Maconha. Maconha da mesma forma. As pessoas dizem, não, maconha faz menos mal do que o cigarro, porque é uma droga natural. Isto não é assim. A maconha é uma droga extremamente séria, ela se dissolve no tecido gorduroso, e um local que tem bastante tecido gorduroso é o nosso sistema nervoso central. Então, a maconha dissemina e fica depositada a nível de cérebro. Nós temos um exame que é feito agora mais recentemente. Eu já convivi mapeia... com pessoa maconheira que fica a cabeça oca. Exato. Fica lesa. Então, é disso que eu vou falar. Porque a maconha atua numa área do cérebro que dissemina, e se a gente fizer esse mapeamento do cérebro de uma pessoa com 20, 25 anos e que usou há 3, 4 anos maconha, nós vamos ter a imagem de um cérebro de alguém que está começando uma demência senil, lá 70, 80 anos. Puxa vida. E isso de forma muitas vezes irreversível. O que a maconha faz? Diminui a motivação, diminui a atenção, diminui a concentração, velocidade de pensamento, o indivíduo fica mais lento para tudo. Alguma contribuição, professora? Gostaria de salientar alguma coisa? Claro que nós temos ainda continuidade, vocês continuam, temos a bênção com o Santíssimo, evidentemente. Realmente,
complementando, qualquer substância, mesmo a questão das drogas lícitas, não só o álcool, falando em outro tipo de medicamento, Certo. se ele for mal utilizado, ele vai trazer malefício, certamente, para esse Isso usuário. serve para antidepressivos, isso serve para qualquer remédio. Não é porque é Exatamente. tarja preta ou controlado. Qualquer remédio mal usado, Exatamente. a automedicação, no caso. Automedicação, qualquer medicamento usado de forma inadequada, sem a prescrição, sem orientação do profissional, vai trazer malefício, certamente. Qual a diferença de usuário e drogado? Bom, usuário é alguém que possa não ter uma dependência. Então, isso significa que ele usa a substância, ele pode ter malefícios, pode ter prejuízo, mas ele não tem dependência. Significa um certo controle sobre a frequência e a quantidade. No dependente, ele perde essa capacidade de controle. A droga passa a controlar ele. E ele apresenta sintomas de abstinência, que são os sintomas de falta da droga. Por exemplo, no álcool. Quando ele está dependente e falta álcool no organismo, ele começa a ter os tremores, o suor, a irritabilidade, e ele começa a usar aquela substância para corrigir o mal-estar que a falta da droga produz. Tá certo. Gente, veja essa matéria sobre a obra Evangelizar é Preciso. Evangelização pelos telhados. Abençoe aqueles que estão acompanhando do outro lado, porque Jesus veio trazer a paz. Que a graça de Jesus Cristo, como Espírito Santo, esteja com todos vocês. Entrevistas. A fé nesse Deus que tudo pode, Ele edifica, Ele transforma. Debates polêmicos na TV. Presença em grandes programas do país. Maravilhoso. Padre Reginaldo Manzotti, um comunicador da Palavra de Deus. Eu disse, minha filha, o que eu vou te dizer é o seguinte, que Deus te ama do jeito que você é. E se Ele a ama, não sou eu que vou me estabelecer juízo em você. Essa caminhada é a motivação de um padre cumprindo a missão da evangelização pelos telhados. Porque evangelizar é preciso. A você que está pegando agora o bonde andando, o Evangeliza Show está no ar, falando sobre drogas, as consequências, e nós vamos dar continuidade falando sobre os efeitos das drogas no organismo. E gostaria que vocês, por favor, vissem esta matéria que elucida um pouco daquilo que nós estamos falando, mas desde já, lembrando que ainda temos encontro com Jesus. E qual a nossa frase orante de hoje? Jesus, libertai nossas famílias das drogas. Repita. Jesus, libertai nossas famílias das drogas. Acompanhe essa matéria. No sentido legal, os dicionários definem droga como toda substância proibida de uso nocivo ao indivíduo que modifica suas funções, como as sensações, o humor e o comportamento. Um estudo feito pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas mostra que o vício começa cada vez mais cedo. De acordo com o levantamento, 10% dos jovens entre 10 e 12 anos já fizeram uso de algum tipo de entorpecente. As drogas depressoras como ópio, morfina, heroína e inalantes em geral diminuem a atividade do sistema nervoso, atuando nos neurotransmissores. As alucinógenas como LSD, maconha e êxtase provocam a despersonalização. E os estimulantes como crack, cocaína e anfetaminas diminuem a fadiga e aumentam a percepção e a atividade pulmonar. Para o delegado titular do Departamento de Narcóticos do Paraná, é preciso focar a conscientização sobre os riscos das drogas nas crianças. A solução, eu penso, está no trabalho maciço que a gente tem que fazer com as nossas crianças, para que quando elas estivessem na adolescência, que é quando hoje em dia começam a usar, eles saibam dizer não. Muito bem, obrigado à nossa equipe. 10% dos pré-adolescentes, gente, você tem noção que nós estamos falando de 10, 12 anos? A Aline, infelizmente, experimentou isso muito cedo, né, Aline? Foi. E por quanto tempo durou esse martírio, minha querida? 14 anos. Jesus, Maria, José. Com 5 anos eu resolvi ir para a rua mesmo. Porque eu já tinha noção do que meu pai estava fazendo, doía, era ruim. Eu só sabia isso. E aí você saiu de casa, fugiu? Daí eu fugi. E foi para onde? Daí eu vim para o centro de Curitiba e fiquei andando. Até que eu encontrei um grupo de morador de rua que cuidou de mim.
Como eu era mais pequena do bando, eles me chamavam de neném. Você vê, nós vamos continuar falando sobre isso. E eu vou te deixar você falar, partilhar, mas eu só quero mostrar, deixar todo esse programa marcado pela superação. Ela está aqui por força de vontade, pela graça de Deus, dando esse testemunho de vida. Eu gostaria de chamar a atenção no VT, e eu gostaria que a professora Cíntia e o doutor Luiz me ajudassem, que no nosso VT, por favor, mostre aí, sacristão, ô sacristão do rádio, volta aí. Eu queria ver sobre as drogas depressoras. Você está vendo no seu vídeo? Solte a imagem. Drogas depressoras como ópio, morfina, heroína e inalantes em geral diminuem a atividade do sistema nervoso, atuando nos neurotransmissores. Professora e doutor, que são essas drogas depressoras? Eles falam ali, vai ficar frisado um pouquinho, vocês estão vendo aqui atrás de mim, as depressoras, o que são? Bom, essas drogas classificadas como depressoras, elas vão modificar a atividade do sistema nervoso central, deprimindo a ação dos neurônios. Certo. São drogas benéficas ou maléficas? Veja, morfina é uma medicação que é utilizada para analgesia, em condições de dor extremas, né? Mas, repetindo, né, como já foi dito, ela, de forma inadequada, pode, sim, se tornar uma droga de abuso. Certo. A heroína, a droga tem a sua classificação, não tem? Maconha é menos letal. Portanto, que a gente escuta aqui, crack não vicia, mata. Tem fundamento isso? Não bem assim. Na realidade, a maconha não mata, por isso ela não causa overdose. Tá. Tá? Então, mas ela traz uma série de malefícios que o indivíduo vai levar para a vida toda. É o que o senhor falou. Ele não morre, mas tem consequências sérias. O crack, ele causa dependência, e uma dependência muito rápida. Certo. Muito mais rápida do que outras drogas. E leva à morte também muito mais rápido. Então, o termo que diz, o crack não vicia, mata. Não, ele vicia primeiro e mata em seguida. Mas esse prazo é muito curto. Doutor e professora, existe a droga, ela é manipulada para ser droga? Ela é pensada para viciar, para vender? Ela é preparada? Não necessariamente, né? Nós temos aí a própria heroína, ela foi uma modificação da morfina, de outros alcaloides do ópio. Muitas vezes essas substâncias são sintetizadas durante a busca de uma outra molécula, com outra finalidade. Não necessariamente, mas certamente algumas são desenvolvidas com essa finalidade, sim. Bom, tem um segundo tipo, que é drogas alucinógenas. Aí o pessoal quer ficar piradão, né? Por favor, solta, eu quero soltar de novo esse áudio. As alucinógenas, como LSD, maconha e êxtase, provocam a despersonalização. Na realidade, as drogas alucinógenas atuam em área diferente do cérebro, que faz com que a química modifique. Então, eu digo que é como se fosse uma falsa chave na fechadura. Então, faz mudar o comportamento e a percepção da pessoa. Quando se imagina inicialmente, não, isso pode ser legal. Só que o indivíduo começa a ter visões que inicialmente podem parecer interessantes e passam a ser cada vez mais intensas e mais prejudiciais ao indivíduo, que começa a perder o comportamento e a personalidade. Antigamente se dizia que o indivíduo estava fazendo um falso quadro psicótico, como se fosse o desenvolvimento de uma esquizofrenia, uma loucura de uma forma geral. Por exemplo, chá de cogumelo, que o pessoal diz, né? É alucinógeno. É alucinógeno. Muito parecido com LSD. A gente tem dois tipos de cogumelo que fazem esse tipo de alucinação, que são os psilocibínicos, é o mais comum que a gente tem de uso, que faz com que o indivíduo tenha sensações de bichos andando pelo corpo, como se tivesse alguma coisa infiltrando por baixo da pele. Ele tem visões das pessoas se deformando, se distorcendo, as imagens. E é uma viagem legal, doutor? Não, eu tinha um colega que foi fazer uma especialização fora do Brasil, e ele usava nos Estados Unidos, e ele morava em um quarto que era de tijolos. Certo. E ele, depois que ele usava uma substância parecida com o cogumelo, ele começava a perceber os tijolos respirando, esses tijolos iam aumentando de tamanho e ele ia se sentindo sufocado, porque muito tijolo respirando, faltava ar para ele.
Mas- As paredes vinham contra ele e ele saía rastejando pelo quarto para ir para o pátio da universidade e ficar observando a casa toda. Mas veja- Isso causava um pânico para ele. No começo do nosso programa, nós falávamos que as pessoas vão para esse tipo de drogas com um propósito. O propósito de ter sensações, experimentos diferentes. Então, nós estamos falando de pessoas, não, eu quero sentir isso. Então, o senhor está dizendo que não é legal isso. As pessoas querem sentir isso, acreditando que possa ser legal. Algumas vezes, até numa fase inicial, mas ele sempre acredita que nunca vai ficar dependente, que ele vai ser forte o bastante para parar de usar a hora que ele quiser. E isso não acontece. Por que vicia? Eu vou insistir nesse assunto, e os dois podem falar. Por que vicia? Por que a pessoa não pode só fazer uma carreirinha? A segunda puxa a terceira. Ué, que vocês estão dando risada. Sabe do que eu estou falando, né? Basicamente, porque o nosso cérebro ele é moldado com um equilíbrio químico. Tá. E a hora que eu coloco, por exemplo, a cocaína, ele faz um estímulo muito rápido e faz uma descarga de dopamina. Tá. E a dopamina em excesso dá um pico de prazer, é como se ele entrasse em êxtase. Isso dá um prazer. E rapidamente ele vai decaindo esse prazer e entra em depressão. Passa um tempo, ele vai lá e repete isso novamente. Chega um momento que o cérebro não volta mais ao normal. Ele cria a descarga de dopamina, quando tem o prazer, quando falta a droga, ele não tem a dopamina. Então, em vez de ele ficar normal, ele fica em desprazer. Entendi. E aí ele começa a usar a droga para voltar ao normal, porque ele não consegue Eu vou mais. fazer uma pergunta de novo, de novo, a questão da maconha. A maconha queima neurônios? Eu tenho recebido muito essa pergunta no rádio, eu tenho que perguntar para vocês. Se fosse de rezar missa, eu responderia de olho fechado. Maconha queima neurônio e neurônio se regenera? Não, os neurônios não se regeneram e a maconha destrói neurônios. Não deixa fazer a sinapse? Não deixa fazer a sinapse. Muito mais do que a própria cocaína faz. A cocaína leva a overdose e dá um quadro de paranoia, uma sensação de perseguição. Mas a maconha dá um quadro esquizofrênico, como se ele estivesse tendo uma crise de loucura, que muitas vezes não recupera mais. A pessoa que... Você quer comentar? Desculpa. Tanto que no meu caso, quando eu usava maconha, era meio tijolo, né, em 1 hora. Hoje eu estou com a consequência, né? Eu não sei fazer conta, eu tenho a 8ª série, mas eu não sei fazer conta, eu esqueço das coisas. Para o senhor ter uma ideia, eu demorei 1 mês para decorar o nome da minha filha. Meu Jesus. O meu lado direito ficou comprometido. Eu tenho muita dificuldade com o lado direito. Quando você fala meio tijolo, me ajuda. Eu não... Imagine um tijolo de casa de construção. Certo. É um tijolo de maconha, só que a metade. Você chegava a usar isso? Isso em 1 hora, 2 horas no máximo. Nossa E Senhora. eu fiquei com sequela e eu não sei fazer conta. Se o senhor põe uma conta demais para me fazer, me ajude, doutora, porque eu não sei. Tá certo. Para você ver, nós estamos falando de coisa séria, gente, que às vezes nós estamos ouvindo falar de descriminalização, nós estamos ouvindo falar... Esses dias me aconteceu uma coisa absurda. Eu estava numa... É verdade, é até de rir, mas é de chorar. Eu estava numa procissão e todo mundo aplaudindo, achando que a gente estava abafando, de repente, na frente, tinha um cara com um painel assim, marcha da maconha. Imagina a cena, né? O padre vindo e um na frente, marcha da maconha. Muito, muito perigoso. Como é que vocês sentem isso? Não é brincar com coisa séria? Na realidade, as pessoas estão banalizando a maconha por ser uma droga natural. E ela já tem modificado muito nos últimos anos. Se falava anteriormente, nós tínhamos uma maconha no Brasil que tinha mais ou menos 3% de THC, que é o produto ativo. Hoje, nós já temos maconha com 17%. Então, a maconha que se usava em 1960, na década dos hippies, é muito mais fraca do que a que se usa hoje. E as pessoas acreditam que vão usar naturalmente sem problemas. Certo. Professora, como a senhora sente esse crescimento? Eu volto a dizer, existe algumas, eu vi na internet, nomes de novas drogas que são feitas em laboratório. Tem fundamento isso? Tem fundamento.
A princípio, durante um desenvolvimento, uma síntese de uma nova droga, imagina-se, espera-se determinado comportamento, mas essa certeza só se tem no momento em que se testa em vivo, você faz um teste em animais e, posteriormente, até no ser humano. Então, pode acontecer, sim, de uma determinada droga ser sintetizada e apresentar efeitos inesperados, efeitos adversos muito exacerbados. Um exemplo disso interessante é o êxtase. O êxtase foi sintetizado em 1917 como uma droga para tratar a depressão. Só que o índice de pessoas e de animais que morreram com o uso dessa droga foi muito grande. Então, ela em 1929 deixou de ser usada e voltou a ser usada agora de forma ilegal, como uma droga de abuso, não como remédio. Tanto que é proibido a venda no Brasil e em vários países do mundo. O senhor tem uma experiência grande no ponto de vista clínico. Tenho. Qual é a média de idade que mais procura ajuda? Basicamente, nos últimos 10 anos, o uso tem sido cada vez mais precoce. Então, essa estatística de que entre 10 e 12 anos, já 10% das pessoas estão usando, é real. E nós temos um aumento no uso das meninas, mais do que no uso dos meninos. Puxa então, vida. isso também se torna mais grave. Em média, as famílias nos encaminham adolescentes a partir de 15, 16 anos, que é onde eles começam a ter dificuldades de comportamento, porque a família não percebe muito o uso da droga, percebe a mudança de conduta, a mudança de amizades, o ir mal na escola, a agressividade, a depressão, e a partir daí nos buscam pensando que alguma coisa está acontecendo, quando percebem que a droga está por trás disso. No caso, a minha mãe, eu chegava drogada em casa e ela não percebia, ou fingia que não percebia. Aline, eu gostaria de você, logo como criança, teve o desprazer de ter um pai que te molestava. Isso. Com 5 anos você foi para a rua e te adotaram como a neném. Isso, Os eu era moradores neném de na rua. rua, não era neném. E a partir dali, como é que foi, querida? Aí costuma dizer que comecei a viver, porque em casa eu não vivia. Em casa minha mãe saía para pedir esmola e me deixava com meu pai. Então na rua, por mais que na rua seja ruim, não é bom ficar na rua. Não é bom passar fome, passar frio, apanhar, não é bom. Mas na rua eu encontrei a família que eu não tive em casa. Porque os homens, as pessoas mais velhas, eu pensei que eles iam judiar de mim. E eles cuidavam de mim. O tanto que tinha o tiozinho, ele é um expedicionário, né? Ele ficou com problema mental por causa da guerra. E quando eu ficava doente na rua, ele me levava para o hospital do trabalhador e me deixava lá na frente e saía. E ficava gritando do outro lado da rua, cuida da nenê, cuida da nenê. Como é que foi tua superação? Hoje você é mãe? Sou mãe, graças a Deus. Como foi sua superação? Eu fiquei até os 8 anos na rua. Aí eu resolvi voltar para casa porque eu estava com saudade da minha mãe. E eu voltei para casa. Só que daí o meu pai, ele me estuprou de novo. E dessa vez ele tirou minha virgindade. Eu fiquei das 7 da manhã às 5 da tarde no mato apanhando dele. E drogada. Eu não aguentava, eu estava tão fraca que eu não aguentava nem me mexer, nem fugir dele. E a minha mãe, ela só acreditou porque ela viu ele me arrastando do mato toda machucada. E mesmo assim, ela ficou contra mim. Ela falou que eu tinha tirado o marido dela. Meu Jesus. E daí, aí eu comecei a procurar ajuda, porque daí o conselho tutelar obrigou ela a me levar para um tratamento, mas naquela época por causa do abuso, não por causa das drogas. E daí aquele tratamento não estava adiantando para mim, porque eles pensavam que estavam tratando a minha cabeça, mas não estavam. Eu ia para consulta, eu saía de lá, eu ia me drogar. Aí eu comecei a roubar a minha mãe, porque eu peguei um ódio tão grande da minha mãe, porque eu pensava, a pessoa que é para me proteger me abandonou. Quem é a Aline hoje? Hoje eu sou gente, mulher. Sou mãe, eu sou esposa, sou viciada ainda, porque eu nunca vou poder falar que eu não sou mais drogada, porque eu vivo hoje. Eu aprendi na clínica que é só por hoje, o amanhã não me interessa. O que te fez ter coragem de sair disso tudo?
Porque eu fui para o hospital, por 24 horas do Boqueirão, com a parada cardíaca, por ficar 4 dias e 4 noites usando droga. E daí o médico chegou para mim e falou: você quer ir para a rua, você vai. Só que o teu coração está morrendo. As veias do teu coração estão fracas, não está batendo. Se você for para a rua, não te dou 3 dias, eu vou ter que assinar o teu atestado de óbito. E daí eu peguei e fiquei lá, eles fizeram o exame em mim, constatou que eu tenho mais um problema de saúde, né? Que eu não sei se vem ao caso, se eu posso falar aqui. Você se sente à vontade. Constatou que eu era soro positivo. Daí. Aí eu falei, bom, na minha cabeça aquela hora eu pensei, já que eu vou morrer, então eu vou viver o que eu tenho para viver, e se eu morrer amanhã, pelo menos eu viver hoje. E eu lembro que eu pedi pro doutor, falei, doutor, já que eu vou morrer, o senhor me traz um pedaço de carne? Eu quero um pedaço de carne assado, bem gostoso. Ele falou, mas você não vai morrer hoje. Eu olhei para a cara dele e falei, eu estou condenada, eu estou com AIDS, o senhor quer que eu faça o quê? Ele falou, viva. Cada dia como se fosse o último da tua vida. Só que ali foi começando a aparecer os problemas. Ali começou a aparecer o efeito da droga. Eu fiquei com problema de coração, o meu raciocínio ficou lento. O que você teria a dizer, Aline? E aí nós vamos às considerações para passar para a presença de Jesus. Para as pessoas que, escutando a tua história, se identificaram. O que você tem a dizer em poucas palavras a essas pessoas? É possível sair dessa. Uma salva de palmas, né, gente? Doutor Luiz, sua mensagem, o senhor que lida com essa fragilidade humana para as pessoas. Eu sempre coloco que é importante a família estar junto com o jovem. Os pais que estão junto com o jovem conhecem seus filhos e qualquer mudança de comportamento é sinal de alguma coisa. Não necessariamente que seja droga, mas alguma coisa não está indo bem. E precisamos conversar, e conversar, e conversar, e conversar. Se a gente tiver essa prevenção dentro de casa, com certeza nós teremos um caminho melhor para os jovens. Muito obrigado. Professora. Concordo com o que o doutor Luiz falou, né? É importante esse diálogo e principalmente a educação, orientação e educação. E a gente tem observado que quanto mais cedo isso começar, mais positivos são os resultados.